Você está joia? Ah, tá. Então, nós falamos que a entrada é franca para o espetáculo, mas você está sendo desafiado a trazer 1 quilo de alimento não perecível. Aí você chegar na porta e esquecer, aí você dá uma corridinha lá no supermercado. Não, estou brincando, irmão. Aí você pode entrar, não tem problema não. Mas vamos trazer, né? Não precisa ser 1 quilo só, não. Traz mais, pode ser mais, não pode, Horácio? Pode ser mais. E não seja mesquinho, não. Traga 1 quilo de sal. Não. 1 quilo de sal, né? Não, irmãos, vamos trazer em abundância para abençoar as famílias aí que estão necessitadas. Tá certo? Tem mais alguma coisa que nós vamos falar? Sábado, 7h30. 19h30, sábado. Sábado, 19h30 o espetáculo, tá? E no domingo às 18 horas, porque é no horário da reunião, tá certo? É isso, eu acho, né? Não tem mais nada para nós falarmos sobre os recados, não. Tem mais alguma coisa, pastor Horácio? Você lembra aí? Isso aí, olha. O retiro de casais de Caldas, as inscrições estão abertas, né? Um lugar extraordinário, lugar assim muito bom. E está falando, eu não sei quanto que está as inscrições, né? Valor total, mas esses dias nós estávamos conversando com o Edmilson, irmãos, lá de Belém. E eles foram fazer um retiro de casais, né? Porque eles estavam falando de Caldas Novas, como que é acessível as questões de Caldas por causa da rede de hotéis que tem, né? E estou procurando aqui onde que é que eu preciso começar a pregar aqui. Não vamos chegar lá, irmãos. Calma aí. E aí o Edmilson falou assim, ó, lá em Belém nós fizemos um retiro para casais, porque quando faz o retiro aqui em Caldas está incluído café da manhã, almoço e janta, né? E nas reuniões tem um coffee break. Não, mas tem mais bom, gente. E aí ele estava falando que lá não consegue hotel com essa pensão completa, que eles falam, né? Pensão completa, não consegue, só café da manhã. E por casal saía R$4.000. E você sabe que em Belém não tem, eles têm que viajar um tempo para chegar nas praias, lá nos hotéis que tem por lá, né? Então R$4.000 por casal, sem pensão completa, né? Então procure, né, o Horácio, a Beth, o Dudu, a Aninha, você vai ver que maravilha, né, você está perdendo aí para investir no seu casamento. É um investimento, né? Eu creio que esse ano nós vamos conseguir levar 50 casais, você crê comigo? Vai ser demais, né? Então nós estamos falando aqui, irmãos, sobre sinais de um avivamento, né? E nós estamos compartilhando aqui essas palavras, e nós queremos falar sobre o segundo sinal, né? Já compartilhamos várias coisas aqui, queremos falar sobre o segundo sinal de um avivamento, que é a quebra de barreiras e preconceitos. Se nós queremos tocar uma cidade, se nós queremos que o Evangelho de Jesus alcance a cidade de Araguari, de norte a sul, de leste a oeste, já pensou uma cidade convertida aos pés do Senhor? Que maravilha, irmãos. Eu aconteceu um problema perto de casa, eu tive que acompanhar uma pessoa para a UPA, porque ela não tinha ninguém maior de idade para acompanhá-la, tive que acompanhar essa pessoa, e isso mais de meia-noite, essa pessoa muito transtornada, uma situação muito terrível que aconteceu lá. E quando a Sandra foi me buscar na UPA, né, já de madrugada, quando ela foi me buscar, que situação difícil, né? A exposição já estava aberta, dia 30 foi isso, e gente machucada, gente algemada, gente ferida, assim, que situação triste isso. Você já imaginou, né? Não precisa deixar de ter uma exposição, coisa maravilhosa ter uma exposição, não é verdade? Uma coisa maravilhosa, mas o povo, eles não têm limite, o povo não tem limite, né? E bebe até cair, briga, e quebra o pau, e se prostitui, e adultera, e é o inferno na terra. Então você já imaginou uma cidade assim, olha, convertida, onde você leva a sua família? Eu lembro quando eu era pequenininho, meu pai me levava a ver os bois, né? A exposição tinha parquinho,
tinha parquinho, era uma coisa gostosa, cheia de barraquinha, de doce, de comida e tal. Eu lembro disso até hoje, coisa boa. As coisas vão se perdendo por causa da perversão do coração do homem, né? Agora imagina uma cidade tocada pelo Evangelho, onde as pessoas se respeitam, né? As pessoas respeitam, elas não precisam beber até cair, não tem necessidade disso, tem nem necessidade de bebida, só de ser cheio do Espírito Santo. A alegria está ali, ó, transbordando, não é verdade? Alegria, paz, harmonia entre as pessoas, uma cidade abençoada. Os policiais estão lá, irmãos, só para cumprimentar as pessoas, sorrir para as pessoas, né? Já pensou, uma cidade não precisa, os policiais nem precisam de arma, porque todo mundo se respeita. Irmãos, que coisa maravilhosa. Você sonha com isso? Quantos sonham com isso? Então dá um aplauso ao Senhor aí, porque isso é possível. É possível, irmãos, é possível. É possível. Deixa eu te falar, a Inglaterra foi visitada no século XVIII, 1700 e alguma coisa, por um grande avivamento, né? John Wesley, George Whitefield e tantos outros, foi visitado por um grande avivamento. Isso mudou a constituição da nação. Quer dizer, esse avivamento, ele tocou as esferas mais altas da nação, mudou a constituição da nação, promoveram a abolição à escravatura, assim, mexeu com a sociedade de tal forma, que até hoje, você vai lá na Inglaterra, então o que acontecia naquela época? Os presídios estavam totalmente vazios, as pessoas tinham fome de Deus, buscavam a Deus, se convertiam, a malandragem buscava o Senhor, eram novas criaturas, ao ponto que as cadeias ficaram vazias. Aconteceu isso na Inglaterra, e a polícia da Inglaterra, ela não usa até hoje arma de fogo, você sabia disso? A polícia assim de trânsito, a polícia que tem, a polícia militar nossa aqui, eles não usam arma de fogo, eles têm um cacetete só, dói, deve doer, cara. Mas eles não têm arma de fogo. Lógico que tem as polícias especiais que têm arma sim, se preciso for, mas a cultura deles não necessita disso. E hoje a Inglaterra, infelizmente, está caindo num caos, né? Esfriamento espiritual, quer dizer, são raízes de um avivamento que tem se perdido nas gerações, e a Inglaterra tem sofrido muito com isso, mas o que eu quero dizer para vocês? Que é possível, toda uma nação foi transformada por um avivamento, e eu creio nisso, né? Na cidade de Araguari, no nosso estado de Minas Gerais, na nação brasileira. E se nós queremos tocar uma cidade, uma das coisas que precisa acontecer é isso aqui, ó, quebra de barreiras e preconceitos. Bom, nós estamos meditando em João capítulo 4. O que é João capítulo 4? O encontro de Jesus com a mulher samaritana. O que aquele texto nos mostra? Uma das coisas principais daquele texto é a quebra de barreiras e preconceitos. Você tem um judeu lidando com uma mulher samaritana. Ali, aquele texto fala, o foco daquele texto é justamente sobre isso. Jesus quebrando barreiras e preconceitos. Aliás, Jesus fazia isso direto, né, gente? O povo reclamava que ele fazia o quê? Ele andava com quem? Com quem que ele andava? Com os publicanos, com as prostitutas, não é verdade? Que ele comia com os publicanos, né? Ele entrou na casa de Zaqueu. Irmãos, foi um escândalo na época ele entrar na casa de Zaqueu. Todo mundo tinha ódio do Zaqueu, queria ver ele morto. E aí Jesus fala assim: hoje eu vou repousar nessa cidade. Todo mundo ficou feliz. Onde o senhor vai dormir? Na casa do Zaqueu. Irmão, então Jesus era especialista em quebrar o quê? Barreiras e preconceitos. Ele fazia isso, porque se nós queremos alcançar uma geração, nós precisamos ser uma igreja que derruba todas as barreiras e preconceitos que muitas vezes estão no nosso comportamento, estão no nosso coração. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever para nós. Olha o que está lá escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 14. Eu coloquei na nova versão da Bíblia Viva em português. Então a Bíblia Viva em português vai dizer o seguinte para nós: porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, realizou a paz, estabeleceu a paz entre nós. Entre quem? Judeus
e vocês que são os gentios, fazendo de todos nós uma só família. Que jeito? Derrubando a muralha de desprezo, de preconceito que nos separava. Que coisa maravilhosa. O que é isso aqui? É o Evangelho. Na sequência do texto, fala assim, ó: e indo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e também a nós que estávamos perto. O Evangelho é um evangelho de quebra de barreiras e preconceitos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se nós somos representantes do Evangelho, nós precisamos entender isso aí. O Evangelho, ele só vai alcançar se nós quebrarmos no nosso coração esses preconceitos. Certa vez, Hudson Taylor estava na China, evangelizando o interior da China. Ele é o pai das missões do interior da China, porque até então, a China tinha sido evangelizada só nas suas bordas, né, litorâneas. Nunca ninguém tinha entrado no interior da China. O Hudson Taylor fez isso. Começou o seu trabalho com muita dedicação, e depois de muito tempo, pouquíssimos frutos, e uma nação assim muito populosa, pouquíssimos frutos, e ele orando, falando: Deus, o que é o problema? Né? Por que não está acontecendo? Por que a palavra não está frutificando? Aí Deus falou para ele assim, ó: eles só vão se importar com o que você está pregando, quando eles perceberem que você se importa com eles. Quando eles olham para você, você é uma pessoa que vem de um país que deseja colonizar, dominar. As pessoas olham para você, aqui da China, e veem em você um estrangeiro, uma pessoa de fora. Eles não sentem que você é um com eles. Irmãos, a partir daquele momento, então, ele radicalizou. Você olhava para o Hudson Taylor, né? Eu acho que ele era um inglês, se não estou enganado. Ele se parecia com um chinês. Vestiu as vestes chinesas, né? E deixou aquele cavanhaque dos chineses. E ficou, só não tinha um olhinho puxado, mas ficou um chinês, irmãos. E ele começou a amar aquela terra, a comida daquela terra. E a partir do momento que as pessoas entenderam que ele amava aquele povo, aí elas foram abrindo o coração e foram se convertendo. Às vezes as pessoas não estão nos ouvindo porque não percebem em nós um verdadeiro interesse pela vida delas, pelo bem-estar delas, por aquilo que elas são, não por aquilo que elas podem oferecer a nós. 1º de dezembro de 1955, uma mulher negra entra dentro de um ônibus, Montgomery, no estado do Alabama, e ela entra dentro desse ônibus, e ali havia a separação, a discriminação, né? A segregação, que se diz, a segregação racial. E ela vai para o lugar que está reservado para os negros, se assenta ali naquele lugar. Só que aquele horário que ela pegou o ônibus, encheu de gente, e aí o motorista deu um sinal para que aquelas pessoas brancas começassem a tomar o lugar daquelas pessoas negras, mesmo os negros estando sentados onde tinha sido reservado para eles. E os negros levantaram, saíram, foram para mais fundo do ônibus ainda, e ela cruzou os braços e não saiu. Ela cruzou os braços, não saiu, e as pessoas brancas olhando para ela e tal, né, como se diz: você não vai desconfiar não, você está... E o motorista ficou indignado, parou o ônibus, falou: por que você não vai sair? Né? E ela diz: vocês não podem mais fazer isso conosco, vocês não podem mais nos tratar assim. E ficou lá, irmãos. O que ele fez? Chamou a polícia, ela foi presa, né? Ela foi presa por causa disso, e ali começou esse movimento contra a segregação racial, que envolveu pessoas, personalidades que a gente conhece na história, né? Tão importantes quanto Martin Luther King. Aquela pessoa lá que eu estava falando é a Rosa Parks, e aqui nós temos Martin Luther King, que fez parte desse movimento, e que é conhecido como a expressão, né, famosa dele, né? I have a dream, eu tenho um sonho.
E uma das frases que ele dizia, quando ele dizia, eu tenho um sonho, é de um mundo onde todos os indivíduos são julgados pelo conteúdo de seu caráter e não pela cor da sua pele. E graças a Deus, é um pastor batista, né? Um pastor batista, que tinha o evangelho de Jesus queimando no seu coração, que foi usado para quebrar esse preconceito e essa segregação que havia nos Estados Unidos. Então, a história nos conta que homens e mulheres têm se levantado para que essas barreiras sejam quebradas. Poxa, né? Se homens e mulheres que às vezes nem têm Jesus no coração, mas entendem essa questão das relações humanas, fazem isso, quanto mais nós que temos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser aqueles que levantam a bandeira branca. O que o apóstolo Paulo também vai dizer lá na carta aos Efésios? Que a nossa luta, irmãos, é o quê? Não é contra a carne e o sangue. A nossa peleja não é uns contra os outros. E é tudo que o diabo quer, estabelecer barreiras entre nós. Primeiro ele estabeleceu uma barreira entre o homem e Deus, não é verdade? O que o pecado é? O pecado é a barreira que separa o homem de Deus. O profeta Isaías vai dizer, a minha mão não está encolhida, os meus ouvidos estão atentos para ouvir a sua oração, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, o que elas fazem? Separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então o diabo veio estabelecer uma barreira entre nós e o nosso Deus. Aí depois, o homem contaminado com essa natureza pecaminosa, ele foi estabelecendo barreiras uns contra os outros. Veja bem, Deus pergunta para o homem, onde você está? Eu vi que o senhor vinha e eu vi que eu estava nu e me escondi. Mas quem te falou que você estava nu? Como é que é esse negócio? Você comeu, Deus, você comeu da árvore que eu te falei para você não comer? A mulher, ao invés de falar, fui eu mesmo. A mulher, irmãos, quando ele aponta o dedo para a mulher, o que ele está fazendo? Estabelecendo uma barreira. Depois que Deus foi embora, o homem olhou para a mulher olhou para o homem, você é muito safado, hein? Então, essa natureza pecaminosa foi tão grave que estabeleceu uma barreira entre Caim e Abel, e essa barreira foi tão forte que aconteceu o primeiro homicídio, e um homicídio entre irmãos. Então a Bíblia está dizendo para nós, o apóstolo Paulo está reforçando, gente, nós estamos numa guerra sim. A pastora Lília pregou sobre isso esses dias, falando, olha, nós estamos numa guerra, querendo você ou não, mas a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. O apóstolo Paulo diz, é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso, que vão tentar entenebrecer o nosso entendimento e nos lançar uns contra os outros. Olha a expressão dessa mulher para Jesus, no capítulo 4, verso 9. Como? A pergunta dela. Sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Deu um chute ali na cabeça dela, né? Travou, ela não estava entendendo. Falou assim, que isso? Como assim? Como é que você está conversando comigo? Né? Como que você está puxando conversa comigo? Isso não existe. Isso não existe. Você é judeu e eu sou samaritana. Além disso, eu sou mulher. O que você está querendo com essa conversa aí? Ó? Então, a barreira era tão forte, irmãos, entre eles. E o texto chega a dizer por quê? Porque os judeus não se dão com os samaritanos e vice-versa. Então, aquilo era muito forte naquela época de Jesus. Esse preconceito que havia de ambas as partes. Uma pergunta, por que isso aconteceu, pastor Carlinhos? Por que era tão forte essa separação entre judeus e samaritanos? Bom, se você ler a Bíblia, você vai começar a entender um pouquinho mais sobre isso. Esses dias o pastor Horácio estava falando que no início, ele não gostava muito de ler o Antigo Testamento. Não gostava muito de ler o Antigo Testamento, porque ele entendia, gente, se Jesus veio estabelecer uma nova aliança conosco, daqui para frente, bola para frente. E ele meditava no Novo Testamento, até que ele achou Hebreus, falou, opa, não tem jeito aqui, eu tenho que voltar lá no Velho Testamento mesmo. E uma das coisas importantes de você entender o Velho Testamento é esse momento aqui.
Se você começa a compreender o Velho Testamento, você vai entender por que existia esse preconceito, essa barreira entre os judeus e os samaritanos. Então vamos lá. Por que samaritanos? Porque Samaria, a cidade de Samaria, se tornou a capital do Reino do Norte, chamado também de Reino de Israel, quando a linhagem de Davi, ela foi então julgada por Deus e a nação se separou. 10 tribos ficaram para o norte e 2 tribos ficou com a dinastia de Davi, chamado Reino do Sul ou também o Reinado de Judá. Então você tem agora uma nação dividida, começa aí, começa lá em Roboão, né? Salomão pecou, Roboão separou a nação se dividiu, e aí o reino do norte não tem mais Jerusalém, vamos estabelecer uma capital. Qual que é a capital do reino do norte? Samaria, é a cidade de Samaria. Então tudo começa aí. De onde que vem esse nome samaritano? Da capital do reinado do norte. Então começou com uma divisão aí, ó. Mas eram todos israelitas, todos eles eram israelitas. Só que esse reino do norte pecou tanto contra o Senhor, que a Síria então dominou aquela região do norte, levou muitos israelitas dali para outros lugares, e trouxe pessoas de outros países, e colocou lá na região do norte de Israel, e essas pessoas que vieram de outras nações, elas então começaram a se casar com os israelitas, e houve uma miscigenação, de forma que você não tinha mais como detectar qual que era a linhagem daquela pessoa, qual que era a tribo daquela pessoa. Ele vinha da linhagem de Abraão, por qual dos filhos de Jacó? Não tinha como, porque houve uma mistura entre essas pessoas muito forte, por causa dessa miscigenação que aconteceu na dominação da Síria. Um outro problema é que este povo que veio de fora, eles tinham outras religiões, eles eram pagãos, eles eram politeístas, e esse povo então trouxe os seus deuses para essa região. Aí houve uma punição, e aí eles falaram: nós precisamos agradar o Deus da terra. Aí contrataram lá alguns sacerdotes e falaram para eles: nos ensina as suas leis. Aí eles ensinaram o Torá. Aí eles falaram assim: vamos nos converter ao Deus de Israel. Eles se converteram a Deus, mas não deixaram os seus outros deuses. Aquele sincretismo religioso que é muito conhecido aqui no Brasil, aconteceu naquela época, e tudo isso foi causando uma separação com esse pessoal que está lá no sul. Eles começaram a olhar para esse pessoal do norte e falar assim: gente, esse povo está tudo perdido, né? Esse povo está tudo perdido, esse povo agora está na idolatria, serve a Deus, mas serve a outros deuses também. E aí então começou esse sincretismo religioso. Um outro problema é que quando o reino do sul também foi julgado agora por outra nação, Babilônia, terminou o tempo de cativeiro e eles voltaram. Quando eles voltaram, Zorobabel recebe uma palavra de Deus para a reconstrução do templo, e quando ele está reconstruindo o templo, aqueles samaritanos se levantam e começam a dizer assim: olha, nós queremos fazer parte dessa obra. E Zorobabel fala assim: vocês não podem fazer parte dessa obra, porque vocês não são da linhagem de Abraão. Bom, se nós não podemos fazer parte da obra, vocês também não vão fazer essa obra. Mandaram uma carta lá para o rei Assuero, pedindo para paralisar a obra, e a obra foi paralisada. O templo não foi construído, demorou mais de 16 anos para o templo começar a ser construído de novo, porque os samaritanos encrencaram, botaram ali pedra no sapato dos judeus, naquele tempo que está registrado lá no livro de Esdras, quando você vai ler o livro de Esdras. E aí depois chegou Esdras, depois de muito tempo de Zorobabel, ele chega também. Quando ele chega, o povo está tudo misturado, Esdras chora aos pés do Senhor, fala: Deus, separa essa nação para ti, porque foi justamente porque Salomão se misturou com as outras mulheres das outras nações, que o povo se desviou dos teus caminhos. E Neemias veio para reconstruir os muros. Aí você vê lá na história, Sambalá, quem mais? Tobias e Gesem, né, que chama. Então, esses homens, eles eram o que, pastor Carlinhos? Samaritanos. E aí você vai vendo essa rixa entre essas pessoas, do sul
com o pessoal do norte. Desgaste político, né, nos tempos de Zorobabel e Esdras. Isso era tão forte, irmãos, que já na época de Jesus, Império Romano dominando ali, o Império Romano divide aquela região em 3 partes. Lá no norte você tem a Galileia, aqui no meio você tem Samaria e aqui no sul você tem a Judeia. O Império Romano fez essa separação. Acontece que Jesus é da Galileia, veio lá da Galileia, Jesus o Galileu. E para vir aqui para a Judeia, ele tem que atravessar a Samaria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A Samaria está no meio, ele tem que atravessar. Vamos entender assim, ó. Jesus está lá no Uberaba. Não, vamos colocar aqui, ó. Jesus está aqui em Uberlândia. Para ele chegar no Catalão, ele tem que passar em Araguari. Tem que passar aqui na cidadezinha. E aí, irmãos, o povo daqui é embirrado com os judeus. E quando Jesus tinha que passar de lá para cá, de cá para lá, uma dessas situações, Jesus falou assim: vai à frente, prepara naquela cidade lá, era uma cidade samaritana, pouso para nós. Eles chegaram lá, Tiago e João, chegaram, olha, está aí vindo o nosso mestre, ele precisa de repouso. Os samaritanos, irmãos, tiraram o maior sarro deles, falou assim, ó, bora daqui, seus bandos de judeu, aqui vocês não têm pouso, expulsaram eles daquele lugar. Irmãos, eles ficaram tão assim revoltados, que eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, nos dá ordem para a gente mandar fogo naquele povo, que é isso que eles merecem. Veja o ponto que existia dessa crise entre judeus e samaritanos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente pensa assim, ó, às vezes a igreja tem preconceito com o mundo, e é verdade, nós precisamos tratar com isso. Mas, irmãos, o mundo está totalmente atolado no preconceito contra nós. Aliás, não é só preconceito, Jesus diz, eles vão te odiar, vão odiar vocês. E a tendência, quando você é odiado, Jesus falou, olha, eles me odiaram, vão odiar vocês também. A tendência, quando você é odiado, é o quê? Aquela reação de defesa, né? No mínimo, o que eu faço? Me afasto, não gosta de mim, não gosta de mim, eu me afasto. Então, esse preconceito, ele não é só da igreja para com o mundo também tem preconceito conosco. Quando eu me converti, eu estudava aqui, no Polivalente, né? E tinha lá a turminha, dentre elas até a pastora Lília, fazia parte dessa turma. E aí, uma moça que eu conheci antes de converter, né? Era aqui da Chancia, ela morava aqui na Chancia, eu conhecia ela, e ela me aparece lá, na reunião, ou na sala de aula, com uma Bíblia na mão, é a Débora. Eu não sei por que é que eu não cheguei nela, para perguntar sobre aquilo. Mas certamente é porque no meu coração de incrédulo, eu tinha uma série de preconceitos. Primeiro porque eu conheci ela antes de converter. Eu pensava comigo assim, quem não te conhece que te compra, meninas. Sei quem você foi. E o mundo pensa assim de você, irmãos. Pensa assim, fala, agora está dando uma de santinha, olha lá, olha, que bonitinho, né? Ali quem não te conhece que te compra. Então nós precisamos entender que essa barreira está aí, ó. Está aí, principalmente dentro da nossa casa. Jesus não sofreu isso com os irmãos, sim ou não? Sim. Então tinha esse preconceito em relação àquela moça. E o Sérgio, meu amigo, ele que se aproximou dela, e graças a Deus, porque foi por essa aproximação que nós fomos para a igreja e nos convertemos. O Sérgio se aproximou. Então, se não houvesse essa aproximação, e aí ele perguntou, por que você traz essa Bíblia, né? O que é isso que você traz essa Bíblia? Aí ela foi compartilhar com ele. Olha, minha vida era assim, Jesus entrou no meu coração, e a Bíblia é a arma de Deus para a minha vida, aquilo que me orienta e tal, e aquilo foi trazendo curiosidade, mas uma pessoa teve que se aproximar e quebrar esse preconceito que havia entre ambas as partes. Ontem nós comentamos ali, no curso que nós estamos fazendo, sobre a história de Ana e Eli. Essa história é muito interessante. Ana, ela estava estéril, havia um sacerdote naquela época que era Eli, e ela não só tinha uma enfermidade no ventre, mas principalmente, o Juliano abriu a reunião falando sobre isso, que Jesus levou as nossas enfermidades, não só no corpo, mas na alma. E Ana não tinha só o ventre estéril, ela tinha um coração totalmente machucado. O coração da Ana era machucado, triturado, porque a Penina ficava irritando ela, irritando. Irmãos, eu tenho certeza que a Ana, se pudesse, ela matava a Penina. E ali no coração dela aquela revolta, mas um dia, ela estava tão angustiada que ela correu para Deus.
Oh, coisa maravilhosa. E ela correu para os pés do Senhor. A casa de Deus estava com as portas abertas. Ela correu aos pés do Senhor. E ela estava com tanta mágoa, tanta tristeza no coração, que ela se debruçou em lágrimas. Ela falou algumas coisas para o Senhor: Senhor, me cura da esterilidade, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar. Ela falou isso, está registrado na Bíblia, mas ninguém escutava isso. Ninguém escutava. Só escutava o choro da Ana, que era um choro doído, aquele choro cheio de lágrimas. E o Eli, irmãos, o Eli assim, só de lado, olhando, observando aquele negócio, né? E ela chorando, e aquilo foi incomodando ele, até o ponto que ele falou o que para ela? O que ele falou? Abre lá, vamos ver esse texto aí, olha. Vamos abrir 1 Samuel, capítulo 1, verso 12. Olha lá, 1 Samuel, capítulo 1, verso 12. Abre lá a Bíblia comigo. Deixa eu ler aqui, eu vou ler na revista atualizada. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, coisa mais boa, irmãos. Um pastor tem que estar feliz quando alguém demora na presença de Deus para orar, sim ou não? Mas ele ficou incomodado, falou: o que é isso? A mulher não para ali. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve, por quê, gente? Embriagada. Chegou para ele e lhe disse: até quando estarás embriagada? Aparta-te, né? Aparta de ti esse vinho. Verso 15, porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então Eli, entendendo a situação, compreendendo aquele quadro, ele libera uma palavra sobre ela, dizendo: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Paz, não só entre ela e Deus, mas entre o seu sacerdote também. E aí, o que o texto fala no verso 18? E disse ela: ache a tua serva mercê ou graça diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, o seu semblante já não era mais triste. Barreiras foram quebradas, preconceitos foram desfeitos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tudo isso gerou na vida daquela mulher fertilidade. Deixa eu falar um negócio para você: preconceitos, barreiras, isso gera esterilidade. Nós matamos os profetas que Deus tem preparado para a próxima geração. Nós precisamos derrubar isso nas nossas vidas. Nós não podemos ser precipitados como Eli e julgar as pessoas pela aparência. Pode ser mesmo que elas estão embriagadas, pode ser vinho mesmo pelo qual elas estão embriagadas, mas por trás desse vinho há um coração ferido, há um coração machucado, que tenta ser amenizado pelas drogas desse mundo, pelo pecado desse mundo, e que infelizmente faz as pessoas só se atolarem cada vez mais. Como Jesus falou para aquela samaritana: essa água que você está bebendo não saciará a sua sede, você voltará a ter sede de novo. Então a igreja precisa se levantar nesses dias para ser uma resposta de Eli, uma resposta de Deus. Você concorda comigo? Você será uma resposta de Deus para aqueles que estão machucados e feridos. Você vai liberar uma palavra de paz, de bênção, de prosperidade, de fertilidade, e o avivamento de Deus há de vir sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Só você que crê, dá um aplauso aí bem forte ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos disso, né? Completando aqui, olha, aproxime-se, né? Antes de estar terminando aqui o nosso tempo, preste atenção. Pastor, como é que nós podemos quebrar esses preconceitos? Uma das chaves é: aproxime-se. Aproxime-se e vidas serão salvas. A nossa tendência é nós termos privacidade. Nós gostamos de privacidade, não sei quanto a você, mas nós gostamos de privacidade. Gostamos, tem o nosso cantinho, nosso tempo. Mas se nós
não mudarmos essa mentalidade para uma mentalidade de aproximação, nós precisamos nos aproximar. Por exemplo, a gente chega na igreja, às vezes a gente procura um lugar que nós nos assentamos e vamos para lá direto. Não é verdade? A gente faz isso. Ao invés de parar, observar. E às vezes isso vai se tornando um hábito em nós. Nós não fazemos isso, não é por maldade, não é porque a gente não gosta das pessoas, mas vai se tornando um hábito em nós. É uma tendência natural de nós. Nós precisamos quebrar isso. Então você viu um irmão, vai lá, chega nele, dá um abraço nele. Pastor, eu nunca fiz isso, faz um com um, faz um desafio. Semana que vem eu vou fazer com um, depois você faz com dois, assim por diante. Mas vai, cumprimenta, dá um sorriso. Às vezes tudo que aquela pessoa precisa é do seu sorriso. Dá um abraço, às vezes ela veio carente, tudo que ela precisa é de um abraço. Então se nós queremos mudar isso, uma das chaves principais é a aproximação. Veja que aquela mulher ia naquele lugar todos os dias, naquele horário, ela tinha um ritual, e ela gostava de ir sozinha. Eu fico pensando na cabeça daquela mulher, quando viu Jesus lá, porque Jesus chegou primeiro. Irmãos, pensa comigo, o que aquela mulher, quando ela está distante assim, ela está se aproximando, está vendo um judeu lá, ela não sabe que é Jesus, ela não sabe que é Jesus. Ela sabe que é um homem, e que pelas vestes, é um judeu. O que está passando no coração dela? O que você acha? Atrapalhou o meu dia, o que o coração falou? Atrapalhou o meu dia, o meu esquema, né? Eu gosto de vir para esse lugar, para ficar sozinha, chorar minhas mágoas. Atrapalhou o meu esquema. Nossa, será que não vai embora, não? Será que não vai embora, não? Tomara que ele não fale nada comigo. Lá vai Jesus puxar a conversa. Então, às vezes a reação do outro lado pode não ser a melhor. Às vezes nós não nos aproximamos das pessoas, porque as pessoas são ariscas mesmo, né? Eu me lembro que às vezes eu abraçava uma pessoa, ela ficava durinha assim, fica durinha, como se diz, ai, ele vai embora, para com isso. E nós precisamos respeitar, né? Precisamos respeitar isso. Aí, mas eu continuava, água mole em pedra dura, apertava a mão, eu sabia que ela não gostava de um abraço, mas apertava a mão, dava um sorriso, né? Tapinha nas costas. E aí água mole em pedra dura, vai quebrando isso aí. Então naquela mulher tinha uma resistência terrível. Aí Jesus começou, se Jesus falasse para ela assim, olha, mulher pecadora, se arrependa-te, irmão, ele perdia o peixe, né? Perdia o peixe. O que ele falou assim? Estou vendo aí, porque o texto lá não floreia, né, gente? Não tinha nem tempo. Mas certamente ele chegou, querida, estou vendo aí que você vai tirar a água aqui do poço, né? Por favor, você poderia me dar aí um pouquinho de água para beber? Eu estou de viagem, estou cansado, né? Queria um pouquinho de água para refrescar. Então ele foi puxando ali devagarzinho aquele relacionamento, mas ele teve uma atitude. Qual foi a atitude? De aproximação. Se tem um homem que teve essa atitude na igreja primitiva, foi o evangelista, né? O diácono, foi nem um apóstolo não, foi o diácono Filipe. Quando a igreja foi perseguida em Jerusalém, Filipe saiu de Jerusalém, sabe para onde que foi? Samaria. Samaria até então, irmãos, 8 capítulos, Jesus já tinha ressuscitado, ó. Jesus já tinha falado para o evangelho percorrer aonde? Jerusalém, que mais? Judéia, aonde mais? Samaria até onde? Até os confins da terra. Irmãos, e ninguém ousava pregar o evangelho para os samaritanos. Todo mundo igual o Jonas, falando assim, quer mais que o povo se exploda, quer mais que aqueles samaritanos vão para o inferno, aquele povo, né? Aquela íngua. Mas lá vai o Filipe, e diz o texto aqui em Atos capítulo 8, que ele chega numa cidade samaritana, começa a pregar o evangelho, né? Está aqui, olha, verso 5. Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O pessoal do louvor pode subir. Anunciava-lhes a Cristo, né? E aí na sequência diz que aquele povo ouviu Filipe. Olha, estava todo mundo aberto para ouvir, gente. Todo mundo aberto. O que Jesus vai falar lá no João capítulo 4, quando os discípulos perguntam se ele tinha comido alguma coisa? Ele falou assim, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Vocês estão dizendo que existem 4 meses ainda até a ceifa. Eu digo para vocês, levantem os olhos. Os teólogos, os historiadores dizem que quando Jesus fala, levante os vossos olhos, é porque a cidade estava chegando.
E ele fala assim: o campo já está branco para ser colhido. Está branco para ser colhido. E eles entendem que é porque os samaritanos se vestiam de branco. Então, veja que às vezes as pessoas estão prontas para serem evangelizadas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Elas estão prontas. Mas o que impede, pastor Carlinhos? A falta de uma aproximação. Filipe se aproximou. A Bíblia diz que aquela cidade inteirinha se converteu. Inteirinha. Você crê comigo que Araguari pode se converter também, irmãos? Em nome de Jesus. Olha o que ainda no capítulo 8. A cidade se converteu, Pedro foi lá, eles foram cheios do Espírito Santo, trabalho realizado. O anjo chegou para Filipe: Filipe, vai lá para o deserto, que Deus tem uma missão para você. Ele chegou lá no deserto, né, ele falou assim: gente, eu estou aqui no avivamento, eu vou para o deserto. Mas ele não questionou. O anjo falou para ele e ele foi, deserto da Judéia. O caminho que ia lá para o norte da África. Está lá. Não sei o que eu estou fazendo aqui, mas estou, Deus mandou. Aí quando ele fez, ele vê uma carruagem passando assim lá na frente. O que o Espírito Santo fala com ele? Qual que é a palavra do Espírito Santo, gente? Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. E aí você sabe a história. Um eunuco lá da Etiópia se converteu, e o evangelho chegou lá no norte da África, porque uma pessoa ousou se aproximar, e algo tremendo de Deus aconteceu. Filipe não estava entendendo nada, se aproximou, viu que ele estava lendo a Bíblia. Olha, está preparado, irmãos. Ele já estava sendo consolidado. Está lá lendo, mas não entendia nada, precisava de um discipulador. E o Filipe falou: você está entendendo o que você está lendo? Não estou entendendo nada. E ali começou um diálogo, e aquele eunuco se converteu. Vamos ficar de pé. Eu quero deixar essa palavra aqui para nós. Olha só, vamos deixar a porta aberta. Amém? Vamos deixar a porta aberta, por quê? Porque se a porta estiver aberta, o filho pródigo voltará para casa. Você crê nisso? Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Carta escrita vai nos dirigir aqui. Vamos colocar nosso coração na presença do Senhor, em nome de Jesus. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Fala para Jesus, fala para Ele. Eu quero atrair tua presença. Diz: por tua misericórdia. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche aqui o templo. Enche o templo com tua glória. Você é o templo de Deus. Restaura a casa caída de Davi. Para quê? Para quê? Para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Deus vai usar a sua vida para tocar as nações. Eu quero ser. Deus vai usar a sua vida, meu irmão. Onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser, eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Fala pra Ele: eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor, e quantas vezes somos tão preconceituosos. Nos perdoa. Começar em mim. Quantas vezes a nossa tendência à privacidade é nos afastar das pessoas. Eu confesso. Quantas vezes alguém, às vezes do nosso lado, está precisando de um abraço, de uma atenção, e a gente priva essa pessoa por egoísmo, por insensibilidade, às vezes nem por maldade, mas por insensibilidade. Muda isso em nós. Nessa manhã nós estamos te pedindo isso aqui, olha, muda isso em nós. Às vezes o nosso irmão não se converteu ainda por causa disso. Às vezes os pais ainda não estão na igreja por causa disso, porque a gente quer uma resposta daqueles que ainda não te conhecem. Como que eles vão responder se eles não conhecem? Como que eles vão crer se não há quem pregue, quem viva o Evangelho? Comece conosco, a partir de nós.
Que nós possamos ganhar essa geração, Pai. Possamos ganhar esse povo, possamos ganhar a nossa cidade. Senhor, aqueles que nessa manhã aqui estão aflitos, angustiados, que eles possam, Senhor, receber aqui o carinho do Senhor. O Senhor está dizendo para eles: filho, eu me aproximei de você, eu não te esperei, eu vim ao teu encontro. Jesus está falando isso para você que nessa manhã, não sei para quem. Algumas pessoas aqui que estão angustiadas, Jesus está falando para você, ó, eu vim ao teu encontro, eu não te esperei, eu vim ao teu encontro, eu corri ao teu encontro. Lembra do filho pródigo? Ele mal chegou em casa, o pai já saiu correndo. Esse é o meu coração para com você. A porta está aberta, a porta está aberta. Vem para cá, vamos cear juntos, vamos ter comunhão juntos, porque a minha alegria é ter você na minha casa. Jesus está dizendo para você: a minha alegria, filho, é ter você na minha casa. Se você recebe essa oração, dá um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Aleluia! O Senhor te abençoe, amado. Dá um abraço aí em alguém que está do seu lado. Fala para ela, ó, vamos nos aproximar, vamos estar juntos. Fala para ela, vamos estar juntos. Deus te abençoe.